Olá, meu aluno, tudo tranquilo com você? Seja bem-vindo a mais uma aula na nossa plataforma de ensino do Universo da Elétrica, nesse seu curso completo, certo? Esta é mais uma aula exclusiva e completa do seu curso. Beleza, meu aluno? Então, se você está tendo alguma dúvida em qualquer uma dessas nossas aulas, por favor, entre em contato, certo? O nosso WhatsApp 0819-9247-1164. Vou repetir, meu aluno, 0819-9247-1164 é também o telefone celular da Claro. Você pode ligar se tiver alguma dúvida. E o nosso e-mail, universodaelétrica@gmail.com. Nesse seu curso, se é um curso completo, né, meu aluno, você vai ter justamente direito a brindes. E esses brindes nós enviamos por e-mail, várias apostilas, livros de PDF, exercícios e coisas mais importantes para a sua formação também. Então, se você não recebeu ainda, entre em contato, manda um e-mail para nossa equipe e nós te responderemos com os brindes, ok? Diga o nome do curso que você está matriculado e nós te enviaremos os brindes. Essa aula aqui é muito importante, por quê, meu aluno? Porque nós vamos ver, por exemplo, o porquê de você receber energia elétrica na sua casa e o porquê a energia que você recebe ser alternada ou contínua, meu aluno. Então, isso é bom você ter em mente, beleza? Porque hoje a gente está muito acostumado com a tecnologia. Você tem, com um toque no interruptor, a energia elétrica, a luz em sua casa, como a gente tem nesse estúdio de gravação. Você quer assistir a televisão, aperta no botão, ela liga e tudo certo, né? É como se sempre tivesse existido a energia elétrica, mas nem sempre foi assim. E você que está se qualificando conosco, eu quero que, além do conhecimento prático que você vai ganhar durante todo o curso, você tenha também esse conhecimento teórico, certo? Para uma entrevista de emprego, seja lá para uma seleção qualquer nessa sua vida profissional. Então isso é muito importante, eu sempre friso com os meus alunos. Perceba, como dito, nem sempre existiu energia elétrica, isso é lógico. E a partir de quando ela foi mais eficaz, digamos assim? A partir do momento que um cara chamado Nikola Tesla e outro chamado Thomas Edison, cientistas famosos americanos, certo? Começaram a estudar o fenômeno da eletricidade, certo? E dentre outros cientistas mais, né, que houveram antes deles, certo? Que existiram antes desses dois, né? Então perceba, a partir desse momento da história em que Nikola Tesla e Thomas Edison começaram a estudar a eletricidade, até a briga para quem produzia uma lâmpada mais eficiente do que o outro, para quem sabia e quem conseguia colocar em prática energia elétrica contínua, houve essa briga, tá? Por exemplo, no início com Thomas Edison, ele dizia que a energia contínua era melhor, era mais eficaz, a energia alternada não seria algo tão eficaz, seria coisa de louco. Tesla provou ao contrário, né? Mostrou que você conseguia transportar energia alternada de maneira mais eficiente. Então foi a partir daí que a gente tem hoje em dia justamente todo o nosso sistema de potência, né, em corrente alternada. Aí perceba o seguinte, meu aluno, você tem, né, basicamente aqui, energia elétrica. Energia elétrica. Basicamente você tem isso aqui, Você tem a etapa, certo? Aqui da geração. Como é essa geração? Aí eu vou conversar com você sobre como é essa geração, né? Como tenho dito, e você já deve ter percebido, a energia elétrica, beleza, nem sempre surgiu. Quando ela surgiu, que começou o homem, os cientistas a estudarem esse fenômeno da eletricidade e usá-lo de maneira eficaz, né? Houve a briga do que seria mais eficiente, corrente contínua ou alternada. Foi-se provado que a corrente alternada era mais eficiente na transmissão. Você conseguia transmitir em longas distâncias, certo? Sem perder tanto nível de tensão nem tanta potência com a linha de transmissão, certo? Só para você ter ideia, quando você transmitia energia elétrica através de corrente contínua, a cada poucos quilômetros você tinha que ter uma unidade que elevasse aquela tensão. Então isso se tornava um processo muito difícil de se lidar e não muito econômico. E além desse empecilho da corrente contínua, quando você transmitia através de corrente contínua, você precisava de condutores bem maiores para justamente, né, comportar aquele círculo da corrente. Já com a corrente alternada,
alternada dá-se o nome porque os elétrons eles não percorrem o circuito todinho retilíneamente, eles ficam vibrando e através dessa vibração ele transmite energia que chega na sua casa. Então, a partir disso, quando eu não tenho um elétron caminhando pelo circuito, consequentemente, ele não vai percorrer aquele circuito todo e causar toda aquela perda de potência, perda de tensão, né? Então, veja, foi a partir disso que a geração da energia elétrica também se foi modificada. Por quê? Porque agora eu vou estar justamente gerando energia em um nível de energia alternada. Então, eu gerei energia a partir, por exemplo, né, de uma energia. Pode ser a energia aqui, ó, eólica. Pode ser o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, que é energia hidráulica, certo? Pode ser energia solar, a energia térmica. Então, eu pego esses tipos de energias, que a gente pode dizer assim, né, primárias, e transformo elas em quê? Em energia, né? Em energia elétrica. Aqui vai ser energia elétrica, meu irmão, no processo de geração, né? Seja numa usina hidrelétrica, seja em pás eólicas, seja, né, naquelas placas fotovoltaicas, eu vou estar gerando essa energia e eu vou estar gerando essa energia em uma tensão alternada, né? Porque ela se torna mais eficiente para a transmissão. Então eu tenho aqui uma energia já, ó, uma energia elétrica. Essa energia elétrica agora, né, de maneira como sendo, né, uma energia alternada, eu vou poder justamente, meu aluno, transmitir ela, certo? Transmiti-la, ó, transmissão aqui, transmissão, né? Transmiti-la por longas distâncias. O porquê eu consigo transmiti-la por longas distâncias sem muita perda de potência? Porque ela é energia alternada. Eu não tenho mais o elétron agora saindo do positivo, certo? Percorrendo todo o circuito, a carga, e voltando para o negativo. Eu tenho uma energia alternada, ou seja, o elétron não precisa sair daqui e vir para cá. Ele só fica, né, em cada semiciclo. Ele vai no semiciclo negativo e ele volta. Então ele fica vibrando. Na prática acontece isso, ele fica vibrando. E através dessa vibração, entre aspas, ele transmite energia pelo meu circuito. Então não tem essa perda de potência, certo? Então basicamente a explicação assim para você poder entender como acontece dentro do condutor seria isso. Então a energia alternada eu consigo transmiti-la por longas distâncias, ok, meu aluno? Deixa eu pegar esse lápis aqui que ele quis cair, certo? Não vamos parar a gravação por isso, evidentemente. Transmitir, ó, chegou nos centros de consumo, meu aluno, o que é que eu faço? Eu gerei em um determinado local, transmiti, agora eu vou distribuir, certo? Distribuir, certo? É o que as concessionárias de energia fazem, certo? Eu tenho, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? A geração, a transmissão é com a CHESF, certo? E a distribuição aqui em Pernambuco é com a CELP. Entendeu a ideia? Então eu sempre vou ter assim, ó, uma geração, uma empresa para transmitir e outra para distribuir. Essa empresa pode ser igual a essa, depende do seu estado, ok, meu aluno? Depende do seu estado, depende da localidade. Mas enfim, aqui em Pernambuco eu tenho a CHESF transmitindo e eu tenho a CELP distribuindo. Aí perceba o seguinte, depois dessa distribuição eu tenho aqui, ó, a área que a gente foca bastante, que é a parte do consumo, meu aluno. Então tem aí as etapas da energia. A gente vai ter o consumo, né? Ó, predial, que é o residencial também, e o industrial. No predial a gente pode incluir, né, também o comercial, certo? Então perceba aqui que eu tenho basicamente esses três níveis de consumo, né? Predial, residencial, comercial e industrial. Na parte do consumo. Então perceba, para chegar lá, ó, geração, um nível, uma energia primária, eu transformei através do processo de geração em uma energia elétrica, certo?
transformei em uma energia elétrica. Essa energia elétrica agora eu posso transmiti-la em longas distâncias para depois distribuir para os meus centros de consumo. Ok, meu aluno? Tá pegando aqui embaixo, cameraman, de boa? Tranquilo. Então, ó, eu tenho aqui as etapas da energia elétrica. Perceba, para chegar à sua residência e você apertar, né, a lâmpada para ela ligar, ela passou por todo esse processo, certo? Então ela não vem da sua parede, certo? Não, ela tem, né, o que as pessoas, eu falo assim brincando, mas muitas pessoas pensam isso, que a energia está surgindo dali. Isso a gente fala brincando, mas é sério, meu aluno. Veja, é uma ideia que a gente profissional evidentemente não tem, a gente sabe como é que acontece, e que a gente tem que ter em mente fixamente como é que acontece isso. Aqui, por exemplo, na geração, numa geração hidroelétrica, eu vou ter lá, ó, a barragem, certo? Tem um fluxo do rio lá, aí eu vou ter a barragem aqui, meu aluno. Para que serve essa barragem? No exemplo, ela serve justamente para aumentar a energia, né? Ó, a altura, a energia potencial dessa água, porque quando eu aumento a energia potencial, eu aumento a energia mecânica dessa água, ou seja, ela vai cair aqui por mais tempo, ela caindo por mais tempo vai adquirir uma velocidade maior. Adquirindo essa velocidade maior, quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia gerada nas minhas turbinas. Entendeu a ideia? Por isso que existe aquela elevação na geração. Isso aqui é só uma ideia geral para você ir fixando, para depois a gente juntar as ideias, certo? Então, ó, subir lá a barragem para aumentar a energia potencial, porque a água vai cair mais tempo, vai ficar mais veloz e girar mais as turbinas. Assim eu tenho energia elétrica maior. Ok, meu aluno? Então, dito isso, você já entendeu aqui o porquê da gente subir aquelas barragens tão grandes, né? Então, ó, essa água passa com essa energia mecânica cinética pelas turbinas, né? Ela vai girar, girou, eu vou ter no meu gerador um rotor e um estator. O rotor girou, vai induzir no rotor, certo? Tensões que eu vou levar para a minha transmissão. Então perceba, meu aluno, que a gente aqui, ó, deu uma ideia geral. Estou falando com você de maneira, em termos simples que você consiga assimilar, certo? Então essa aqui seria um exemplo de uma transmissão, de uma geração, né, para energia, pegando a energia da água, né, energia mecânica potencial que se transformou em cinética e depois se transformou em elétrica através de um gerador elétrico, certo? A energia, por exemplo, a energia eólica seria do mesmo jeito, né? Eu vou ter as pás eólicas, certo? Eu vou ter as pás eólicas girando em uma torre, e girando justamente o rotor de um gerador. Esse rotor vai induzir no estator, que é a parte parada do gerador, tensões que vão justamente criar a minha energia elétrica. Percebeu aí, meu aluno? Então essa é uma visão geral justamente, né, de como a energia elétrica surgiu. Gerei, aí agora eu vou transmitir. Nessa transmissão aqui cabe alguns detalhes. Quando eu gerei essa tensão, meu aluno, eu a gero não tão alta, certo? Aí eu vou ter que ter, já da geração para chegar de fato na transmissão, o que a gente chama de trafo. Na prática a gente chama de trafo, né? Esses trafos seriam justamente os transformadores de potência. Para que serve ele? Basicamente, ó, para aumentar o nível da minha tensão e baixar consequentemente o nível da minha corrente. Para que isso aqui, ó? Aumenta o nível de tensão para baixar o nível de corrente, para eu ter menos perdas em meu sistema. Como assim menos perdas? Eu não vou transmitir a energia condutores, corrente passando. Então, se eu tenho corrente, eu vou ter aquecimento de qualquer sorte, certo? Mesmo sendo uma corrente alternada, eu vou ter aquecimento de qualquer sorte. Tem corrente passando ali dentro, de certa forma. Então, eu vou ter aqui, ó, passou corrente, eu tenho efeito Joule nos condutores, né? Passou, esquentou, tem efeito Joule. Então, estou perdendo potência. Se está esquentando, estou perdendo potência. Então, por isso que na transmissão a gente eleva bastante essa tensão. Porque quanto mais eu elevo para a mesma potência, né, que o transformador, idealmente, a gente diz que ele conserva a potência, né? Quando eu aumento essa tensão, eu vou ter justamente, ó, uma corrente menor. Corrente menor, eu tenho menos perdas na minha linha de transmissão.
Então, eu elevei essa tensão, transmiti. Quando eu chego na distribuição, eu já vou ter mais transformadores, ó, já para baixar o nível dessa tensão. Por quê? Porque uma tensão ela muito alta, meu aluno, ela tem alguns problemas. Qual o problema é esse? Por exemplo, o famoso arco elétrico, certo? Então, é um problema que pode ocasionar muitos riscos às pessoas normais, certo? Isso perto de uma residência, qualquer coisa do tipo. Então, quando eu chego já na parte da minha distribuição, eu já diminuo essa tensão. Diminuindo essa tensão, eu vou poder chegar mais perto dos meus consumidores. Nos meus consumidores, eu vou ter mais transformadores para baixar ainda mais esse nível de tensão compatível com o meu consumo dos meus equipamentos. Então, ó, por exemplo, as tensões que a gente conhece, né? 220 volts, 380 volts, etc. Certo? Então, novamente fazendo essa visão geral aqui do sistema elétrico. O que é que você tem? Tive a geração, beleza? Aqui entrou os geradores, né? Aqui já entrou outro bichinho que a gente pode chamar, né? Digamos assim, transformador, que é o que vai, né? Fazer, vamos entender lá assim, meu, é o que vai fazer a ligação, né? Elétrica entre os níveis diferentes de tensão do meu sistema elétrico. Então é aí que entra o transformador. Fique tranquilo que a gente vai ver mais detalhes sobre o transformador, certo? No decorrer do curso. Vou fazer questão de colocar algumas aulas aí sobre o transformador para você entender um pouco mais, ok? Então perceba, entrou já outro componente, que é o transformador, nesse sistema, para eu poder transmitir, distribuir e consumir de maneira segura, tranquilo e de maneira econômica, né? Então fiz isso, meu aluno. Feito isso aqui, cheguei no meu consumo, não foi? Beleza, no meu consumo eu vou ter predial, comercial, industrial. É nessa área aqui, né, que a maioria de nós eletricistas trabalhamos, certo? Por quê? Porque você vai fazer instalação, uma manutenção predial, você vai fazer a instalação de uma padaria, de um mercadinho, seja o que for, certo? Você vai fazer um comando elétrico na indústria, vai ligar um motor parte de estrela triângulo, certo? Então é nessa parte do consumo aqui que está, assim, digamos, o maior mercado da elétrica, certo? É onde a maioria dos eletricistas trabalham. E é nessa parte que os nossos cursos estão mais justamente focados, certo? Tranquilo, meu aluno? Então, dito isso aí, a gente viu uma visão geral, né? Aí perceba, essas aqui são as etapas da energia elétrica em detalhes, ok? Falei um pouco dos componentes aqui de maneira geral para que você comece a abrir a sua mente. Então, ó, da geração até o seu consumo, a toda esse caminho aí, ok, meu aluno? Então perceba, chegou no meu consumo, nessa explicação aqui nossa, chegou no meu consumo, né? O que é que acontece? Você vai ter o consumo predial, industrial e comercial. Aí perceba o seguinte,